Olá, turma. Eu sou a Stephanie, junto com o Lucas, o André, o João Vitor e o Henrique. Nós vamos falar sobre os desafios de mobilidade urbana no Brasil. Primeiro, vamos pontuar. O conceito de mobilidade urbana se trata do deslocamento de pessoas e bens dentro dos espaços das cidades, o que é, portanto, o direito comum a todos os cidadãos. Entretanto, nosso objetivo aqui é levantar uma discussão sobre por que esse direito não está sendo garantido a todas as pessoas e quais as consequências disso em nosso país. Para começar, eu vou falar de um problema que tem se intensificado no cotidiano dos brasileiros: os congestionamentos. Segundo o IPEA, os congestionamentos atingem 36% dos brasileiros e, como consequência, o Brasil perde em torno de 267 bilhões por ano com esse problema, em razão da demora das pessoas para chegar ao trabalho, o que gera uma certa estagnação da economia, sem contar no desgaste psicológico que isso causa nas pessoas e que são presas no trânsito todos os dias, às vezes por muitas horas. Além disso, é importante falar do impacto que o número gigantesco de veículos nas ruas das cidades causa em termos de poluição. Trânsito é um dos piores causadores da poluição ambiental, tanto em níveis de poluição do ar quanto poluição sonora. Para retificar essa informação, temos o estudo da Faculdade de Medicina FMUSP, que diz que o impacto da poluição na saúde das pessoas promove o aumento de mortes prematuras e a redução de 1,5 anos de vida na expectativa da população de vida. A pandemia do novo coronavírus tornou ainda mais evidente os desafios de segurança viária no enfrentamento da doença. A pandemia atingiu o país de ponta a ponta, incluindo locais mais vulneráveis e isolados, como as periferias das cidades e as regiões menos povoadas com menor infraestrutura, como a região norte. Dessa forma, notamos que há um impacto reforçado no sistema de saúde desses locais, que muitas vezes não suportam tamanha demanda. Porém, a população desses locais não tem outro lugar a quem recorrer, já que a infraestrutura precária de trânsito não possibilita que os doentes sejam levados a tempo a uma unidade de saúde com maior infraestrutura, por exemplo, uma metrópole. Assim, a frequência da mobilidade urbana permite que vidas sejam perdidas nesse transporte até uma unidade de emergência mais próxima. E aí, pessoal, eu sou o Lucas, mais conhecido como Chaveco. Dando continuidade à apresentação, vamos falar agora de um outro grande problema relacionado à mobilidade urbana do Brasil, que é a questão dos acidentes de trânsito. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema no país, cita-se alguns dados. Por exemplo, em média, um motociclista perde a vida todos os dias na cidade de São Paulo, segundo dados da empresa Speedbird. Além disso, segundo dados da mesma empresa, aproximadamente 2.000 pessoas perdem a vida todos os anos em acidentes de moto. Outro dado importante, segundo a empresa IVE, o Brasil é o quinto país no mundo com maior número de acidentes de trânsito em 2019. Pode-se citar como principais causas de acidentes de trânsito as questões relacionadas à imprudência dos motoristas. Entre elas, podemos citar a utilização de celulares durante o ato de dirigir, a ingestão de bebidas alcoólicas anterior a esse ato, a condução de veículos a uma velocidade maior que a permitida e também a tentativa de ultrapassagens em vias onde esse ato não é permitido. Além disso, pode-se citar também outros fatores importantes, que é a questão da desatenção dos motoristas, que pode ocasionar em acidentes eventualmente, e também problemas relacionados à infraestrutura das vias, como, por exemplo, má sinalização e trechos perigosos, ou também buracos na via e outras questões relacionadas a essa questão de infraestrutura. Em geral, motociclistas e ciclistas figuram entre as principais vítimas em acidentes de trânsito. Isso pode ser explicado pelo fato deles estarem mais expostos. Além disso, em motocicletas e bicicletas não há presença de instrumentos que garantam a segurança do seu usuário, tal como em ônibus, carros e caminhões há presença de airbags e cintos de segurança. Isso torna os acidentes envolvendo motos muito mais graves e envolvem um risco muito maior para os envolvidos. Deve-se observar também que com a pandemia ocorreu significativa redução da frequência dos acidentes de trânsito nos primeiros meses. Entretanto, notou-se também que os acidentes se tornaram em média muito mais graves. Isso pode ser atribuído ao fato de que houve uma conduta muito mais perigosa por parte dos motoristas no trânsito. Pode-se citar alguns dos impactos dos acidentes na sociedade e na mobilidade urbana. Entre tais impactos, pode-se citar os elevados gastos do Estado com indenizações e com reparo dos danos causados com esses acidentes. Além disso, a ocorrência desses acidentes provoca grande sensação de insegurança nos motoristas, pois esses estão expostos a um grande risco. Além disso, nas vítimas dos acidentes, há elevadas chances de traumas devido a danos, a ocorrência de estresse, perda de qualidade de vida
e também, em casos mais graves, pode inclusive levar a óbito. Além disso, na ocorrência de acidentes pode ser necessária a obstrução de vias. Essa obstrução, quando o acidente ocorre em vias de grande circulação, pode causar trânsitos significativos. Como já foi mencionado, o trânsito é um grande problema nas grandes cidades. E a ocorrência de acidentes pode acarretar em uma piora significativa nesse problema, que já é um problema muito sério. Fala pessoal, beleza? Eu sou o André, mais conhecido como Confete. A demanda pelo transporte público caiu drasticamente com o início do isolamento social, seja pelo medo da doença ou por regulamentação governamental. Com isso, a receita das operadoras de transporte público caiu, gerando a falência das empresas ou aumento das tarifas, que já vinham sofrendo sucessivos aumentos. Como o transporte público é um importante meio de acesso de várias localidades nas cidades, essa crise tornou-se um problema da mobilidade urbana, pois dificulta o acesso de inúmeros locais. Como foi dito, mesmo antes da pandemia, o preço dos transportes públicos já era elevado, em virtude da falta de subsídios estatais e do aumento do valor dos combustíveis. Por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, os ajustes nas tarifas do transporte vêm continuamente sendo superiores ao ajuste no salário mínimo. Nessa tabela aí podemos ver que, em 2016, com o salário mínimo, você conseguiria comprar até 238 passagens. Em 2017, esse número cai para 231 e em 2019 esse número cai novamente para 221. Um outro problema de mobilidade urbana é quanto à acessibilidade em relação aos idosos e aos deficientes. De acordo com o IBGE, dentre os municípios que dispunham de ônibus intramunicipal, apenas 11% tinham toda a frota adaptada às normas de acessibilidade e deficientes, descumprindo o previsto na Constituição Federal, artigo 227, parágrafo 2º. Além disso, de acordo com o artigo Acessibilidade e Mobilidade Urbana no Triângulo Mineiro, publicado na revista Geografares, em 2014, nenhuma das praças estudadas de Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba, todas com mais de 100 mil habitantes, possuía boa acessibilidade para deficientes auditivos ou visuais, e somente em Uberaba, como podemos ver, a quantidade de vagas para idosos era obedecida. Por fim, um dos maiores problemas da mobilidade urbana é que nem todos os locais dos centros urbanos podem ser acessados de maneira fácil. Muitas vezes é preciso fazer longos trajetos devido à ineficácia da rede metroviária e das restrições nas rotas de ônibus, e em muitas outras vezes a infraestrutura é muito precária. Como podemos ver, ônibus não consegue chegar a alguns bairros em Divinópolis por causa de buracos, e moradores andam por ruas de terra após transporte coletivo não entrar em bairro de Rio Preto. Além disso, existem locais que, propositalmente ou não podem ser acessados ou seu acesso é demasiadamente difícil. Um caso marcante é dos viadutos projetados extremamente baixos, de maneira proposital por Robert Moses, nas estradas de trânsito rápido que ligam Nova York às praias de Long Island, impossibilitando a passagem de ônibus, impedindo que as parcelas mais pobres da população acessem tais locais. Meu nome é Henrique, mais conhecido como Chuck. Então, pessoal, agora que nós já falamos alguns problemas relacionados à mobilidade urbana, vamos falar de uma inovação que vem sendo planejada para ser lançada nos próximos anos. É o eVTOL. O eVTOL nada mais é do que o carro voador do futuro, né? Ele possui pouso e decolagem verticais, que nem um helicóptero, e voo em cruzeiro horizontal, que nem um avião. Essa aeronave ela possui diversas possibilidades que prometem ajudar a mobilidade urbana. Dentre essas possibilidades, vale destacar a redução das distâncias, já que vai ligar dois pontos por uma linha reta, a redução do tempo de deslocamento, por possibilitar a fuga de congestionamentos. Além disso, também cabe ressaltar que essa aeronave ela é totalmente elétrica, então ela opera sem consumo de combustíveis fósseis, sendo um aliado para a redução da emissão de gás carbônico. Outro ponto importante é a questão da diminuição dos gastos governamentais com infraestrutura, já que o eVTOL propicia a redução de custos com manutenção das vias, com custos relacionados à sinalização e à fiscalização. Além disso, o eVTOL está sendo projetado para ser controlado de forma autônoma, ou seja, sem a necessidade de um piloto, o que poderá promover uma redução de acidentes, visto que a principal causa desses acidentes no trânsito é por falhas humanas. Por último, mas não menos importante, é que ele possui entre outras vantagens, mas ele possui uma grande vantagem em relação ao helicóptero, por estar sendo planejado para ter uma redução de até 80% do ruído em voo de cruzeiro e 40% a 50% do ruído na fase vertical, no pouso e na decolagem.
E a poluição sonora é justamente um dos grandes problemas impeditivos atuais para o uso mais amplo dos helicópteros. No entanto, muitos desafios ainda têm que ser superados para tornar tal inovação uma realidade. Dentre esses desafios, vale destacar os desafios tecnológicos, né? A tecnologia para voos autônomos, apesar de já estar em estágio avançado, ela ainda não está totalmente pronta. E as baterias elétricas, elas não possuem tecnologia suficiente para propiciar a autonomia desejada para os eVTOLs, que é de se ter voos de cento e poucos quilômetros, né? Num raio de cento e poucos quilômetros. Outro grande problema relacionado ainda aos eVTOLs é a questão do UATM, né? O Urban Air Traffic Management. Ainda não existe regulamentação e leis de trânsito aéreo, né? Então, o aumento do número de aeronaves e da proximidade desses veículos que será propiciado pelos eVTOLs exigirá ainda o desenvolvimento de uma regulamentação do tráfego aéreo, né? Ainda nessa parte de regulamentação, são necessários mais testes para permitir a certificação e os licenciamentos dos eVTOLs pelas agências nacionais e internacionais de tráfego aéreo, tais quais a EASA na Europa, a ANAC no Brasil e a FAA nos Estados Unidos. Além disso, um relevante obstáculo para ser superado pelas empresas de eVTOL é a questão dos preços aplicados para as passagens, para possibilitar um acesso amplo e não apenas elitizado das aeronaves, que é o verdadeiro objetivo e desejo das empresas. Em princípio, essas empresas planejavam cobrar de 2 a 3 vezes o preço de um Uber para se utilizar o serviço, mas em uma pesquisa feita pela IVE, foi constatado que 44% das pessoas pagariam até 1,5 vezes o preço do Uber para se deslocar pelo eVTOL, 29% pagaria até 2 vezes apenas e somente 10% pagaria mais de 2 vezes. Por último, outro ponto que ainda existe pesquisa e desenvolvimento é a questão de como será implementada a infraestrutura dos vertiportos, né? Que são como se fossem os helipontos dos eVTOLs, né? Então, como pode ser visto, ainda tem muito a ser desenvolvido para se possibilitar o uso desses eVTOLs na sociedade. E fala aí, galera, tranquilo? Eu sou o João Vitor aí, do grupo 9, mais conhecido como Anão. Bom, pessoal, então para encerrar nosso vídeo seminário aí, eu vou agora apresentar alguns meios alternativos de transporte urbano aí, né? E a gente começa aí primeiro com as bicicletas, que a gente tem um dado aqui, que é que o número de vendas de bicicletas em 2021 aumentou 50% quando comparado ao ano de 2020. E bom, a bicicleta ele é um meio alternativo que ele é bastante eficiente para curtas distâncias, né? E só que, claro, a gente tem alguns problemas também. Por exemplo, muitas cidades não possuem uma infraestrutura completa para a circulação desse meio, né? As ciclovias em algumas cidades elas são bastante precárias, fora o desrespeito que a gente tem por parte dos motoristas, tanto de motos, de carros, de ônibus em particular também. E isso desencoraja algumas pessoas de utilizarem esse meio, né? Um outro problema do uso de bicicletas também seria o clima. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza é um exemplo de cidade com uma boa infraestrutura para o transporte urbano, por ter aumentado o número de ciclovias e ciclofaixas aí para uso de bicicletas. Ainda assim, o clima atrapalha bastante o uso desses meios, né? Agora a gente tem também mais soluções aí que seriam o metrô e o BRT. Metrô, a gente tem um exemplo aí de um metrô eficiente que seria em São Paulo e Rio de Janeiro, e o BRT em Curitiba. O BRT é um meio que, por ter uma faixa exclusiva para o veículo circular, ele atrai muitas pessoas. Então, esses transportes são bastante eficientes, porque, primeiro, é um transporte coletivo, então já diminui o fluxo de carro aí de uma boa parte da população. Só que a gente tem problemas também. Por exemplo, no BRT, Fortaleza, muitas pessoas deixam de utilizar esse meio de transporte pela segurança, por não ter segurança nesse meio de transporte. Então, apesar de ele ser eficiente em algumas cidades, em outras ele não necessariamente é tão eficiente quanto. Agora a gente tem aqui o transporte público por aplicativo. Por exemplo, o Bus Stop aí, que era um aplicativo de vans coletivas, ele seria uma ótima solução, só que ele não tem um engajamento
tão grande. Agora a gente tem também, por exemplo, os patinetes elétricos, que nos Estados Unidos você vê em, sei lá, toda esquina. Enquanto no Brasil esse meio aí só é visto em algumas cidades específicas e em alguns pontos específicos da cidade. E bom, para encerrar, a gente tem um dos principais desafios aí da mobilidade urbana, que é a cultura em si da população. Porque não existe, em muitas cidades do Brasil, não existe muito respeito para pessoas, para pedestres ou pessoas que utilizam bicicletas, por exemplo. E isso, se por exemplo, a gente não tem o encorajamento de pessoas importantes para utilizar esses meios, a gente não tem incentivo, e isso dificulta bastante a resolução desses problemas.